É um pássaro! É um avião! Não, é o super-herói mais apelão da história. Símbolo maior do arquétipo do Salvador. Quebrando paradigmas, acenando aí para uma certa ruptura política, ainda que nos limites hollywoodianos. Mas quem diria, talvez também se tornando aí responsável por uma certa mudança de rota nos filmes do gênero. Pessoas, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel e sobre o novo filme do Super-Homem, eu tenho uma teoria. Você pode ser o idoso que diz, mó mentirada, não gosto disso aí não. O incel que detesta qualquer tipo de renovação que problematize questões de falta de representatividade. Só uma pessoa que não curte mesmo esse tipo de filme. Ou alguém como eu, que quando termina de ver um filme de super-herói quer sair pulando as escadas do cinema. Seja lá como for, senhoras e senhores, meninos e meninas, eu tô aqui, mais uma vez, pra mostrar a vocês que existe filosofia em tudo, até mesmo em historinha de super-herói. Na verdade, eu acho até que o episódio de hoje ele é um tanto simbólico do modo como eu quero levar os episódios solo daqui em diante, que é tratando de filmes, de séries que estão muito no hype. Ou pelo menos que eu sinta que eu não preciso ficar preso ao tema que vai ser da conversa com o entrevistado 2 dias depois. Mas enfim, para que o canal siga pro alto e avante, vou pedir aqui humildemente a você aquele like maroto, que você compartilhe com pelo menos 314 pessoas entre os seus amigos, conhecidos e quiçá inimigos. E é claro, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, que também é fundamental. Mas bora lá! Se você não mora numa caverna, você soube que tem filme novo do Superman em cartaz. Estrelado pelo David Corenswet ou algo parecido com isso, dirigido pelo James Gunn. Acontece que o Sup, tal qual o 007, vem sendo interpretado por muitos atores até mesmo antes do lendário Christopher Reeve. E uma das pessoas a desempenhar o papel do Homem de Ferro, melhor, né? De aço, né? Aqui, né? De ferro, acho que é Homem de Ferro mesmo. Foi um ator chamado Dean Cain. Camaradinha que teve seu auge ali nos anos 90, quando ele fez uma série de TV chamada Lois and Clark, quando foi popular pro público teen e acabou entrando num relativo esquecimento, até que recentemente nas redes sociais acabou voltando minimamente à mídia por conta das suas opiniões ali bastante raivosas contra a dita agenda da lacração. Ou seja, um Mário Frias que curte beisebol e come feijão em lata. A polêmica da vez é que, apesar de ser um pouco contraditório, ele acabou dando uma declaração, digamos assim, em que ele tem bastante lugar de fala. Já que, enfim, né, ele foi o Superman nos anos 90. Ele falou que a trama do Superman, a história desse grande personagem, de um dos grandes ícones da cultura pop, não tem nada a ver com imigração. O que é curioso por pelo menos 3 motivos. Primeiro, que todo clássico sempre tem algo novo a contar. Não é como se houvesse uma obra definitiva, uma versão que é verdadeira. Eu sei que essa parte é um pouco difícil de engolir, mas é basicamente o seguinte: um conflito, um poder, uma motivação. Quem decide os dramas, as vitórias e tudo mais é o roteirista. Mas não tem como o Superman perder desse jeito. De repente, ups, perdeu. Porque é isso que significa fazer roteiro. Claro, a gente pode discutir se gosta, se de alguma maneira parece que está sendo deslocado aquele personagem dos atributos que eram originais. Mas é isso. Original não significa verdadeiro. Original significa de onde vem a origem de algo, o modo como aquilo surgiu. Mas personagens, obras, são vivas. E mais, elas vão além do que o autor pensou no seu início. Até porque, vai lembrar, o Superman ele surge careca, usando sobretudo, e ele sequer voava. Além do mais, tem um detalhe ali básico, né? Super-heróis não existem, meu camaradinha. Então, toda nova obra é uma nova versão. E nessa, o James Gunn optou sim por falar de imigração. O segundo motivo é um tapa na cara do Dean Cain. Porque o tema da imigração como pano de fundo do Superman sequer é exatamente uma novidade. Sabe onde é que teve isso antes? Numa certa série dos anos 90, que um certo ator, atualmente autoproclamado conservador, atuou. Superman, Emily Stevens with Immigration and Naturalization. We just need a quick look at your green card. Green card. You are an alien, are you not?
Um dos perigos de cair na ladainha dessa galera é que eles não têm uma coisinha básica chamada memória. Ou se tem, é uma memória absurdamente seletiva. Mas, em terceiro lugar, que é o mais curioso disso tudo, é a ideia de que agora, finalmente, resolveram politizar até os super-heróis. E obviamente, né, isso é culpa dessa galera da lacração. E aí, meu amiguinho, é hora que eu te chamo pra fazer comigo aqui uma excursão pelo mundo real. Irmão, os super-heróis sempre foram politizados. E de todos os modos. Antes de mais nada, né, um recado básico, porque a própria pretensão de ser neutro já é inevitavelmente uma postura política. Como diz o Weber, um dos grandes sociólogos de todos os tempos, um dos 3 porquinhos da sociologia, neutro é quem escolheu o lado do mais forte. E que fique claro, caso você não saiba, Weber é rival de Marx, antes que você me acuse daquela acusação básica que é me chamar de doutrinador. Mas eu preciso, além disso, te contar que o Superman tem um histórico de politizações. Vamos começar do óbvio. O Superman ele surge em 1938, em meio ao Holocausto. A história original é escrita pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster, ambos filhos de imigrantes judeus. E bem, a HQ ela narra, bem ou mal, a história de um refugiado. Diga-se de passagem, um refugiado que é um alienígena, né? Mas ainda assim, um refugiado. Já que o planeta Krypton foi devastado e o começo da história trata do combate a líderes autoritários e corruptos e empresários gananciosos. Um ano depois, quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Superman ele vai começando a adotar, junto, né, com o Capitão América, que é um personagem que surge lá nos anos 40, se eu não me engano, em 41, eles vão assumir uma bandeira claramente dos Estados Unidos, né? Daí, inclusive, a roupa que você vai vendo ser tão simbólica. E nas HQs, esses dois personagens, eles literalmente entram na guerra. Obviamente, a favor dos aliados. Tem até versão, tem edição que tem eles batendo no Hitler. Eles estão ali, obviamente, defendendo os valores, né, próprios daquele senso de liberdade americana. Isso tudo vai se desenvolvendo, vai se agigantando durante o período da Guerra Fria. Já que ali estavam colocados, né, em contraste dois projetos de mundo, capitalismo versus socialismo. Essa posição chega ao ápice quando o slogan do Superman vira Truth, Justice and American Way. No que é, por mais que possa soar como simplesmente uma mensagem universal, uma defesa imperialista dos Estados Unidos. A gente está falando ali no começo dos anos 50, no momento em que o Super-Homem começa a encarnar esse espírito idealizado do que são os Estados Unidos chegando ao topo em termos não só bélicos, não só econômicos, mas culturais. Em que ele vai se tornando aos poucos símbolo desse status quo conservador, mas também, inevitavelmente, um americano médio, domesticado, que nada questiona. Ou seja, o representante de uma ordem moral universal, pró-ocidente democrático contra o perigo soviético. Isso tudo só que voando, soldando laser e usando a cueca por cima da calça. Então assim, se você não vê ideologia nisso, eu preciso te contar que a ideologia funciona exatamente assim. Quanto mais perto você tá de um objeto, menos você enxerga ele. Quanto mais perto você tá, quanto mais uma ideologia faz parte de você, menos você enxerga que há uma ideologia. E você acha que você tá vendo apenas os eventos naturais, normais, confundindo aquilo que é familiar com aquilo que é o certo, em que tudo aquilo que é desafiador do que é paradigmático, pra você, soa como uma degeneração. Acontece, irmãozinho, que toda ficção tem como pano de fundo o mundo real. E aí, ó, um tá ali, ó, embrenhado no outro, de alguma maneira. A realidade, obviamente, né, ela vai dando os contornos da ficção, de como devem ser as obras, só que rola uma recíproca. A própria ficção altera de volta a realidade. Foi por isso que, acabando, primeiro, né, rolando a queda do Muro de Berlim, um gesto absolutamente simbólico do século XX, e depois, quando a gente chega no momento histórico em que acaba formalmente a Guerra Fria, embora isso não seja simplesmente colocar uma bandeira na lua, né, um processo histórico, portanto, que vão acontecendo eventos, rolam passo a passo disso. Quando acaba a Guerra Fria, sem esse inimigo maior, os super-heróis não precisam mais simbolizar esse ideal de perfeição. Eu li, inclusive, uma crítica na Folha que fala que é muito difícil torcer por um Superman que mais apanha do que bate. Só que assim, como se isso fosse novidade. Porque desde os anos 90, sem uma ordem social propriamente binária,
bipolar. O foco foi se tornando, não que ele durasse, não que ele fosse uma coisa unificada em todas as obras, nas motivações, nos dilemas, nos dramas individuais. E aí foi aberto um portal narrativo, onde o super-homem e os heróis em geral podem errar. O Superman chega, inclusive, a quase, mesmo que nerfado ali na história, a perder uma corrida por um ser humano, que era o cara mais rápido do mundo, mas ainda assim, um ser humano. Os heróis podem agora sofrer, podem duvidar de si com dificuldades de autoestima, de autoconfiança, podem até, como vão surgindo ali os anti-heróis, ter motivações um pouco duvidosas. Eu acho que o grande símbolo disso é que um ano depois de acabar a Guerra Fria, ali em 92, pela primeira vez, o personagem do Superman falece. Claro que ele volta, porque ele é apelão, mas existe algo de muito simbólico e muito político aí. O Superman não precisa mais ser o grande guardião do Ocidente. Ele é um americano, não apenas combatendo o mal por aí, mas agora combatendo coisas de fora do planeta, mas, sobretudo, um cara que tá cuidando do bairro, o cara que tá lidando com os seus amores, seus problemas, né, pessoais. O que tem muito a ver com a ideia de que a gente não precisa mais ter grandes lutas, grandes causas de como mudar o mundo. O capitalismo venceu, agora é sobre o que a gente faz com ele. É aquela ideia lá que o Fukuyama, um historiador no começo dos anos 90, chama de fim da história. E aí, irmãozinho, sem a Guerra Fria não tem mais esse mal absoluto a ser combatido. Daí vão surgir, ou pelo menos serem popularizadas várias obras. Uma que eu gosto bastante, eu sei que ela é bem controversa, é o Watchmen. Não sei se você já ouviu falar, mas eu recomendo demais, tanto o HQ quanto o filme. Nessa história, todos os heróis são anti-heróis, porque ou o camarada é meio broxa, ou o camarada ele é sádico, mesmo sendo um herói, ou o camarada é, e essa é a tônica da história, nihilista. Ou seja, acredita que não existe um sentido para as coisas. E sem sentido, por que ser herói, né? Enfim, são personagens de moral absolutamente duvidosa. Isso é bacana porque, assim, por um lado, humaniza os personagens, mostra as suas fragilidades, embora a gente possa questionar o modo como faz isso. Ali, né, com uma complexificação, no final de contas. Acho que os personagens ficam mais ricos, mas, por outro lado, é importante falar, mesmo que a gente se volte pro indivíduo, nem por isso deixou de haver política, muito pelo contrário. Isso é também uma ideologia política, porque política tem a ver com o poder de decidir, o poder de mobilizar, e nesses universos quem decide é sempre um super-herói. E nesse contexto aí, tá decidindo algo que tem menos a ver com uma causa global. Só que aí é isso, né? Os super-heróis, eles foram assumindo uma mensagem que, no meu entendimento, é bem perigosa. Mas eu não acho isso sozinho. Uma das pessoas que acha isso, publicou, falou sobre isso numa entrevista, foi o Alan Moore, criador nada mais, nada menos que de duas das principais obras da cultura pop voltadas aí para super-heróis: V de Vingança e, como eu mencionei antes, Watchmen. E qual que é a mensagem aí que eu acho que é perigosíssima? A primeira, a ideia de que tudo se resolve através da violência, não existem mecanismos de diálogo, de participação popular nisso, sem nenhuma coletividade, né? Tem no máximo ali uma cúpula de heróis. Cúpula essa que tem na mão deles a verdade. Em termos culturais, qual que eu acho que é o efeito disso? Essa imagem de figura forte, redentora, que não erra, que é inquestionável, que tem essa missão de ser grande defensora das causas, que custe que custar, tá com a verdade na mão, em que quem discorda é inimigo e deve ser destruído, acaba gerando uma noção do que é a solução de problemas. Claro que as redes sociais têm algoritmos que foram criando bolhas informacionais que vão estabelecendo ali um abismo entre as pessoas. E isso, inclusive, vale um outro episódio aqui. Mas a gente é o que é por muitos motivos. E a ficção, no meu entendimento, sim, é um deles. Esse é, inclusive, um dos motivos desse canal existir. Nesse caso, em particular, o modo como os super-heróis acabam contribuindo, pelo modo como eles existem hoje, para visões autoritárias de mundo. No fim de contas, os super-heróis, eles são formas modernas de mitos. Mas, como diz um dos maiores nomes dos estudos culturais, Umberto Eco, são mitos incompletos. Enquanto Hércules estava enfrentando ali epopeias em que ele era desafiado a resolver questões do mundo e de si mesmo, o Superman, historicamente, vive aventuras que são episódicas, que são repetitivas. Você vê a história ser muito parecida, ele mantém a mesma idade, você vê ele mantém os mesmos laços no geral. Elas acabam terminando meio que onde começam, então não existe transformação
concreta da realidade. É ele enfrentando inimigos, e o mundo continua o mesmíssimo. Uma boa exceção para essa abordagem está em The Boys, que de fato problematiza a realidade, não é só uma repetição com uma formulazinha básica. Mas enfim, isso, mais uma vez, eu tô falando aqui de uma série, de uma história, que vai ter episódio aqui dedicado, episódio específico no podcast. E aqui, inclusive, eu trago 2 indicações para vocês. Uma delas é Super-Heróis e a Filosofia. Inclusive, tenho pensado bastante sobre isso, quanto não valer a pena pegar e fazer um livro, uma coletânea nessa pegada. Tô conversando com um amigo meu que também trabalha com conteúdo digital na filosofia, que tem ali um pezinho na cultura pop também. Enfim, né? Talvez, quem sabe, só apareça ano que vem. Já peço pra você que comentar se você acha que é uma boa ideia. Me diz o que você acha que daria um bom livro, qual que seria uma boa temática que renderia uns capítulos legais. Mas além disso, indico pra vocês um livro chamado Apocalípticos e Integrados, que é do Umberto Eco, esse autor italiano, que eu comecei a falar pra vocês e vou desenvolver um pouquinho mais. Porque nesse livro, o Eco, ele literalmente tem um capítulo sobre o Superman. Ele diz ali, né, que o Superman representa esse bem absoluto, que age com poderes sobre-humanos e que traz ali, num certo sentido, um alívio simbólico diante do caos. Ele, como outros heróis, tem a sua existência ancorada em certas soluções para o mundo. Ele age como mito porque ele dá forma a uma coisa que é invisível: as angústias, os dilemas, as esperanças. Ele é a encarnação da salvação, mas pelo modo como a salvação acontece a partir dele, bem ou mal, historicamente, também naturaliza certas estruturas sociais e trata a moral como se fosse uma coisa eterna, um senso de verdadeiro e falso, uma certa noção do que é certo e errado, que não seriam adaptáveis a circunstâncias, a momentos históricos, a contextos culturais. Enfim, os problemas que os heróis tratam nunca tocam na raiz. A diferença entre os super-heróis e os mitos originais lá da antiguidade é que agora a gente não tá ouvindo essa história numa fogueirinha, né? Eles são distribuídos em larga escala, com selo da Warner, dublado em, 16 idiomas e dando bilhões em bilheteria. Num certo sentido, Nolan, Snyder ou o próprio James Gunn fazem algo muito próximo daquilo que fazia o Platão, que é, mesmo sem acreditar que esses personagens existam no mundo real, utilizar os mitos como um modo de impactar o mundo. Claro que você pode pensar, né, que é colocar dinheiro no bolso, mas, bem ou mal, a ficção traz uma certa noção, uma certa forma de interpretar a realidade dali em diante. Você pode só sair eufórico do filme e acreditar que aquela produção ali no seu cérebro, as relações de sinapse nervosa são apenas uma produção bioquímica de satisfação, mas na prática você faz associações de esquemas, dentre outras coisas, de esquemas de poder. E aí, no final de contas, sabe a real? O Jim Kane, ele tá certo. E o novo Superman não é sobre imigração. É sobre fake news para destruir reputações, ou um gênio da tecnologia que paga de herói para esconder o seu ego gigantesco, não com muito êxito. A cooperação absurda entre o governo dos Estados Unidos e empresas dos Estados Unidos para armar um certo estado diante do massacre de um povo. Que é, inclusive, de onde sai o grande dilema do filme. O Superman tem ou não o dever de intervir em crises humanitárias, já que não existe, né, nenhum órgão internacional capaz de fato fazer isso. Ou pelo menos nenhum que se importe o suficiente. Enfim, sim, é um filme com as óbvias limitações críticas de Hollywood. Mas se os heróis passaram anos inspirando um bando de incel, honestamente sim, pra mim é um alívio ver o Superman, logo o Superman, o herói dos heróis, o clichê dos clichês, apelão dos apelões, trazendo esse tipo de problematização. Numa óbvia metáfora contra Elon Musk e mesmo contra o massacre que acontece na Palestina. E bem, pra quem diz que quem lacra não lucra, nada como um choque de realidade dos números. Se você curtiu esse vídeo, vou pedir pra você deixar seu like e comentar aqui embaixo também qual filme, qual série você acha que é merecedor de um episódio por aqui. E deboche à parte, quinta-feira tem vídeo novo, papo meu com a Mari Bop, blogueirinha do fim do mundo, exemplo de episódio, eu acho que deveria ser ali, ó, encapsulado pra mostrar isso aqui, ó, é como eu gostaria que fosse o podcast daqui em diante. Porque
sobre a arte da ironia, que é o papo que eu vou ter com ela, eu tenho uma teoria. É isso, pessoas. Beijo pra quem for de beijo, abraço pra quem for de abraço. Caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas tudo dando certo, a gente se encontra de novo aqui no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.